Exatamente. Bom, e paralelamente a isso, o Flamengo está tentando a contratação do atacante suíço Noah Okafor, 25 anos, né, Mauro? E do Carrascal, é isso? O Carrascal está mais próximo, né? Já colocando. Aí, os números dele aí, ó. As cifras do Carrascal estão mais próximas, de acordo com o que pede o Dínamo de Moscou e o Flamengo oferece. O Flamengo oferece 10 milhões, mais 2 possíveis em bônus. Os russos pedem 14. Eu acho que essa negociação vai acabar saindo aí, mais dia, menos dia, porque a diferença é pequena, né? Puxa daqui, puxa dali, deve chegar num acordo. E o Cafu, ele é do Milan, estava emprestado ao Napoli agora na segunda metade da temporada, teve lesões, ficou fora. Eu já vi gente na rede social pescando assim, o jogador foi reprovado no exame médico no RB Leipzig em janeiro. Não pode contratar. Falei, gente, eu não sei se o jogador está bichado, se ele está bom, está ruim, não tenho a menor ideia. Isso não cabe a mim, cabe ao clube fazer esse exame. Mas em janeiro, se alguém quisesse contratar o Pedro também, não contrataria. Certo? Sim. Nem o Cebolinha, né? Isso não significa que o cara nunca mais vai jogar bola. O Paulinho, que está no Palmeiras, que foi Atlético Mineiro, está com problema. Pode ser que demore mais a voltar, mas não significa que ele não vai jogar mais bola. Gente, calma, né? Então, assim, é óbvio que o Flamengo tem que fazer os exames médicos, tem que averiguar a condição do jogador e tal. Ele tinha números muito bons até essas 2 últimas temporadas que ele teve uma queda e teve algumas questões musculares. A informação que eu tive do Flamengo foi de que no panorama que eles levantaram não é nada muito grave. Então eles não se sentem intimidados com isso. Agora, é um jogador que a gente não sabe como vai sair, ele é um jogador interessante, pelo que a gente pesquisou, não conheço muito bem, mas na última temporada não foi tão boa. Aí tem um outro lado. Esse tipo de jogador que atua na Europa, né? O cara é suíço, filho de pai nigeriano e mãe suíça. Joga na Itália, joga no campeão italiano, Napoli, reserva, mas joga lá. Antes estava no Milan, que é um time grande, embora a temporada tenha sido pífia. Se esse cara estivesse voando nesse momento, ele ficaria na Itália ou iria para a Inglaterra, para outro lugar, né? O Milan nem emprestaria. É simples assim. Então, esse tipo de jogador, agora, aquela coisa, a gente estava falando até sobre isso ontem, continuando com o Arnaldo. O perfil do Flamengo no mercado, que a gente está entendendo agora, porque essa é a primeira janela, de fato, do Boto. No janeiro, ele não teve dinheiro para contratar, foi só o Juninho. Mudou, porque na época do Marcos Braz, os nomes eram mais óbvios, né? Nomes, jogadores bons, mas nomes mais óbvios. O Plata, assim, é meio que uma exceção aí. Michael, Danilo, Alexandro, Cebolinha, Pedro, todos jogadores muito conhecidos aqui, brasileiros que passaram, saíram, você repatriou em algum momento da carreira. Até o Gabriel, que tinha jogado no Santos em 2018, o Flamengo pegou emprestado em 19, depois comprou, Arrascaeta estava no Cruzeiro. O diferentão foi quem? Paulo Mari, Rodrigo Caio estava no São Paulo. Rafinha e Felipe Luiz, 2 jogadores de seleção, exemplo agora, Danilo e Alexandre, já mais veteranos, repatriados ao futebol brasileiro. Vitinho lá atrás. O Vitinho, 2018, ele era a época do Bandeira de Melo, né? Um brasileiro, do Botafogo, estava lá fora, trouxe de volta, agora mudou. Então você vê, o Carrascal, um cara que está muito fora do radar aqui do mercado brasileiro, estão tentando trazer esse jogador, o Cafu, menos ainda. Ninguém pensaria nele agora. Então mudou o perfil. Se isso vai dar certo, vai dar errado, então o tempo é que vai dizer. Eu não tenho a pretensão de fazer previsões aqui, né? E acho que não dá para analisar o jogador só com números do SofaScore, coisa parecida. O mapa de calor aqui, não sei o que, não. Isso é uma referência. O clube tem a obrigação de se aprofundar mais. E hoje existem mecanismos, programas, sites, serviços especializados que dão todo o panorama. Tem um, inclusive, que os clubes usam, o Flamengo já usa, que aparece até as tretas que o cara teve com a imprensa. Todo o relatório do cara, você dá todo o panorama. Corrida. Se machucou, brigou aqui, teve problema, não teve problema, tudo. Dá todo o panorama do jogador. Você examina tudo ali e está na sua frente. Então, obviamente, esse trabalho tem que ser feito com competência. Mas acho que assim, ou a gente espera para ver, ou então você começa já a sentenciar. Então traz o Marcos Braz de volta, que ele vai seguir pela antiga política, que era muito criticada, muitas vezes, pelo próprio torcedor. Então tem que, acho que dar não sei se é um voto de confiança, mas aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, o Milan pede 15 milhões, o Flamengo quer pagar menos. Eu acho demais 15 milhões de euros também. Fala, né? Não, tem uma história do Carrascal, aproveitando aqui o gancho, vou até me proteger aqui do Mauro, se ele quiser me bater aqui, corta a câmera, mas eu vou falar um negócio que ele não vai gostar. Tava em 2020 lá na Colômbia, no pré-olímpico, e o Carrascal era conhecido, sabe como lá na Colômbia? O Neymar colombiano. Sim. Ele tem uma tatuagem de beijo aqui e tal. Igual ao Ayrton Lucas. Ele é de uma família que tem uma admiração. Eu lembro que eu fiz um perfil dele quando eu estava lá na Colômbia fazendo essa cobertura. O Brasil estava se preparando lá para o pré-olímpico, então eu acompanhei de perto. A família dele gosta muito do futebol brasileiro. Ele tem até um irmão, meio-irmão, que chama Romário.
por conta, obviamente, do Romário. E ele é um jogador que muitas vezes não correspondia a toda a expectativa, e quando eu fiz o Brasil e Colômbia, cara, era impressionante. Era realmente, a comoção do público era o nível Neymar. Todo mundo com camisa do Carrascal, cartaz do Carrascal, Carrascal me dá sua camisa, Carrascal me dá autógrafo, porta de hotel só queriam saber do Carrascal, e era pré-olímpico, sub-20, todo mundo ainda se desenvolvendo. E aí você conversava com os colombianos e falava, não, às vezes ele não corresponde, mas a expectativa dele é gigantesca, o cara é craque, ele sabe o que fazer com a bola, e muitas vezes não se comprovava isso dentro de campo. E aí você conversava com os jornalistas colombianos e falava, ele gosta um pouco da cúmbia, um pouco da balada. Então, é um jogador muito técnico, realmente, mas que muitas vezes não se comprova, né? Não consegue render. E aí eu tenho curiosidade para saber como esse cara, com esse perfil, chega num time como o Flamengo, com uma cobrança alta, com uma questão do profissionalismo. Então, também eu estou curioso para saber como vai ser o encaixe desse jogador, caso, né, a negociação se concretize, porque é realmente um jogador muito técnico, mas que muitas vezes não consegue comprovar isso, essa esperança toda do povo colombiano nele. Pessoal, eu confesso que eu estou na maior expectativa. Eu já tive esse privilégio de cobrir 7 Copas do Mundo. Eu estive na cobertura das Copas de 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018. Foram as Copas do Mundo que eu estive acompanhando, né, presente. É realmente uma honra muito grande. Mas agora estou com um friozinho na barriga, porque vem aí uma competição inédita. A primeira Copa do Mundo de clubes. É o mesmo formato de uma Copa do Mundo, só que não teremos seleções, teremos clubes. A elite do futebol mundial estará reunida ali, com algumas exceções, né? Faltaram Liverpool, Barcelona, mas no quase total, o suprassumo do futebol estará reunido nesta competição nos Estados Unidos. E vai começar no próximo domingo com o jogo entre Miami, time do Messi, Inter Miami e Al Ahly do Egito. E aí, o sentimento é o seguinte, é como se a gente estivesse indo fazer a cobertura da primeira Copa do Mundo de Seleções, que aconteceu em 1930, no Uruguai. O Uruguai foi campeão em cima da Argentina. Eu imagino que o sentimento dos companheiros naquela época, embora fosse uma competição nova e a Copa do Mundo, é claro, não tivesse a dimensão, mas tenha sido exatamente isso, estar participando de um momento histórico. E nós estaremos lá pela Flamengo TV, a mais querida. Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte, temos 4 brasileiros, o Brasil é o país com o maior número de representantes. Por quê? O Brasil dominou o continente nos últimos anos e venceu as últimas 6 edições de Libertadores da América. Com isso, o Palmeiras, campeão em 2021, Flamengo 2022, Fluminense 2023, Botafogo em 2024, estão garantidos no Mundial. E quais são as chances dos times brasileiros? A Opta, que é uma empresa internacional de estatística, informações, projeções, análise de dados, baseado no momento dos times e também na temporada, fez a seguinte avaliação que eu vou compartilhar com vocês agora. Prestem atenção. Na avaliação, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, tem 18,5% de chances de ganhar a primeira Copa do Mundo de clubes. O Manchester City, que fez uma temporada horrorosa, diga-se de passagem, a pior desde quando ele se tornou grande no futebol mundial, é o segundo, com 17,8%. Depois Bayern de Munique, com 12,8%. Inter, vice-campeão da Europa, 12,3%. Real Madrid, está sem moral o Real Madrid, fez uma campanha também horrível esse ano, nessa temporada, 9,8%. Depois Chelsea, que é adversário do Flamengo, 8,4%. Borussia Dortmund, que é adversário do Fluminense, 5,4% de chances. Atlético de Madrid, que assim como o PSG, é adversário do Botafogo, 5,1%. Aí depois vem Juventus, Benfica, Porto. E um detalhe que me chama a atenção, o River Plate
aparece à frente de Palmeiras e Flamengo numa preferência, embora os três estejam com a mesma cotação, a gente pode dizer assim. Palmeiras e Flamengo têm 0,3% de chances de ganhar a Copa do Mundo. E nessa avaliação aqui, o Fluminense e o Botafogo, 0%. Eles não têm possibilidades. Então veja bem esse quadro e vamos analisar para saber se ele está dentro de uma realidade. Pois bem, realmente a temporada do PSG credencia o time a ser um fortíssimo candidato a ganhar a Copa do Mundo de Clubes, né? O time está embalado, está voando, está motivado, vive o melhor momento da sua história. Inegavelmente, os europeus são os grandes favoritos e é provável que o título fique na Europa. Dos brasileiros, a missão mais complicada realmente coube ao Botafogo. Pega PSG, que eu acabei de analisar, e o Atlético de Madrid, que tem uma grande equipe muito competitiva, e são 2 vagas por grupo. E no grupo do Botafogo, essas 2 vagas devem ser ocupadas por PSG e Atlético de Madrid. Então acho que, de fato, o Botafogo, na teoria, é o time que tem menos chance dos brasileiros de conquistar a Copa do Mundo de Clubes. Agora, eu vejo um detalhe aí. 3 times brasileiros, para mim, têm uma chance de chegar às oitavas de final. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, na minha avaliação, eles estão em grupos que dão a chance dos times brasileiros entrarem nas oitavas de final. E aí vai depender do cruzamento, se ficar em primeiro, se ficar em segundo. A tendência é que os times brasileiros fiquem em segundo no grupo, mas eu acho que Flamengo e Palmeiras podem ficar em primeiro lugar nos seus grupos. E aí, teoricamente, porque não vai ter moleza, pegar um adversário um pouco mais acessível nas oitavas de final. É uma situação realmente muito difícil, muito complicada. Mas, para mim, não é porque eu trabalho na Flamengo TV, aí vão falar, o cara está sendo clubista. Para mim, o time brasileiro que tem condição de fazer a melhor campanha no Mundial de Clubes é o Flamengo. Simplesmente por quê? Porque o Flamengo é o time mais forte, é o melhor elenco, é o que tem mais possibilidades. E é o que vem fazendo a melhor temporada até agora. Embora tenha sofrido aí algumas críticas recentes e tal, por causa de alguns jogos que não foram como o esperado na Libertadores da América, o Flamengo está fazendo uma temporada excelente. É o melhor time do Brasil. Ele tem a melhor defesa, ele tem o melhor ataque, ele é líder do Campeonato Brasileiro, ele se classificou em segundo no seu grupo na Libertadores da América, aí é que saiu um pouco do roteiro projetado e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Flamengo já ganhou títulos esse ano. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, ou seja, é um time que está num embalo vencedor. O Palmeiras está no momento que ele subiu, ele cresceu, ele se encontrou, teve alguns resultados ruins recentemente, perdeu para Cruzeiro, perdeu para Flamengo, jogando dentro de casa, mas é uma equipe, como sempre, muito competitiva e muito forte. Mas entre os dois, eu acredito que o Flamengo é um time que tem mais recursos para ir mais longe. E, sinceramente, se um time brasileiro conseguir chegar às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, eu reputo que será uma campanha extraordinária e histórica. A partir daí, tudo pode acontecer. Quando entra no mata-mata, eliminatórias, tudo pode rolar. É futebol. Mas, se um brasileiro avançar para as quartas de final, torço até para que 2, 3 cheguem lá, será algo realmente a ser destacado. E eu acho que o Flamengo é o que tem mais possibilidade de atingir essa meta histórica, avançar para as quartas de final. Mas aí tem um detalhe, o Flamengo tem um duelo com o Chelsea, que é um adversário mais difícil para ele do que o Porto será para o Palmeiras, além do Inter Miami, time que tem o Messi e tal, mas não é uma equipe
tão competitiva assim o Al-Ahly do Egito. O Flamengo está num grupo mais difícil que o do Palmeiras. Tem o Chelsea, tem o Los Angeles FC, né? E tem o Esperance Clube da Tunísia. Mas o Flamengo brigará com o Chelsea pelo primeiro lugar e acho que o Flamengo tem condições de encarar e disputar essa condição de primeiro lugar. Passando em primeiro, o Flamengo provavelmente pegará o Benfica. E aí, sinceramente, tem muito jogo, tem boa chance. Se ficar em segundo, provavelmente pegará o Bayern de Munique. Aí a missão já é bem mais complicada. Porém, eu repito, o Flamengo tem um grande elenco, tem um grande time que estará motivadíssimo. Todos querem participar dessa competição, fazer história, e aí tudo pode acontecer. Então, para mim, dos brasileiros, o Flamengo é o que tem a melhor chance de fazer uma campanha destacada neste Mundial de Clubes. E eu continuo sonhando aqui, sonhando em ver o Flamengo campeão do mundo. Sonhar não custa nada, não paga imposto, não tem taxa, então eu vou sonhando. Mas acho que o Mengão pode ser o melhor brasileiro da Copa do Mundo de Clubes. Concorda comigo? Bom, aqui está a vida do Flamengo nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que o primeiro adversário é o Esperance. Aí depois, no dia 20 de junho, o Flamengo tem esse compromisso dificílimo contra o Chelsea. E aí no dia 24 de junho, o Los Angeles FC é o adversário do Mengão. Então, o que esperar desse Flamengo nessa competição? É um grupo, na opinião de vocês, complicado, médio ou fácil, hein, Cicinho? Renata, a estreia do Flamengo enche o torcedor flamenguista de esperança, né? De esperança, porque você poder estrear, né, frente a uma equipe que não tem tradição, pelo menos a gente não conhece, uma equipe da Tunísia. E assim, na minha opinião, o Flamengo é o time brasileiro que chega em melhores condições para jogar de igual para igual com qualquer time, até com o PSG. Eu falo o quê? Pelos jogadores cascudos que tem, pelo treinador Felipe Luiz, que teve a sua carreira na Europa, entende muito de futebol europeu e que é um excelente treinador, com jogadores na seleção brasileira, seleção do Uruguai. Então, assim, o Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente e olhe lá se não classificar em primeiro lugar. Olha, a confiança do Cicinho. Edu Dracena, você vai na mesma linha? Não, eu vou um pouco mais difícil, eu acho que é mediano. Até porque o Cicinho falou, a gente não conhece o futebol, então de repente pode ter surpresa. A gente já viu vários times surpreendendo outros, né, com mais qualidade, então o futebol já te proporciona isso, Renato. Então por isso que o Flamengo tem que entrar atento, não só o Flamengo, mas todos, o Palmeiras, o Botafogo, até porque os times que estão ali são times que fizeram por onde estar ali, né, conquistaram vagas, né, ganhando títulos, ou até mesmo ganhando essa oportunidade pelo ranking. Então, eu acho que tem que estar atento, sim. É claro que o Flamengo é um time muito forte. O Felipe Luiz ainda mais chegando jogadores importantes, o próprio Jorginho chegando agora. Com certeza potencializa muito mais a equipe do Flamengo. Mas eu vejo que é um grupo também mediano. O bicho-papão aí é o Chelsea nesse grupo, mas dá pra ganhar, por exemplo, do Esperance e também do Los Angeles, Ronaldão. O Edu não acordou ainda, não é possível. Ele não acordou. Você até parece que tá vivendo agora. Tá viajando, é que o Flamengo da Libertadores tropeçou no Central. Mas o Los Angeles bom é o Lakers. Esse aí, o Los Angeles. O primeiro jogo, nós vimos aí o confronto que teve. Que é isso, velho? Tá. Se o Flamengo não passar em primeiro aí e vai bater com o Chelsea. Só bater com o Chelsea. Mas dá pra tirar uma casquinha do Chelsea. O Corinthians tirou. Palmeiras quase ganhou do Chelsea. O Corinthians tirou a casquinha do Chelsea. Aquele Chelsea era lá em 2012. A gente tá em 2025. Mas ninguém venceu depois disso. Então, deixa eu falar. Tem que tirar. O Flamengo tem time pra tirar a casquinha do Chelsea, arrebentar o Esperance pra acabar com a esperança de vez. E o Los Angeles, vamos brincar de jogar bola. É os 5. Então o Flamengo passa em primeiro aí. Vamos falar agora de Flamengo, galera. Porque o Flamengo tem 4 jogadores que podem assinar pré-contrato daqui a 20 dias, a partir do dia 1º de julho. São eles: Varela, Matheus Cunha, Cleiton e Pablo. Vamos lá, sobre Varela, já expliquei aqui, mas para nossa audiência rotativa. Está tudo encaminhado para ele assinar a renovação de contrato. Não aconteceu porque o empresário que viria ao Brasil, ao Rio de Janeiro, se encontrar com o Flamengo, teve um problema sério de saúde, não conseguiu vir ao Brasil. O empresário dele é estrangeiro. E aí o empresário dele,
que é o mesmo do Enzo, do Chelsea, vai para os Estados Unidos acompanhar o Enzo pelo Chelsea, vai acompanhar o Varela também, e aí ele junta a fome com a vontade de comer e se reúne com o José Boto, dirigente do Flamengo. Mas está tudo apalavrado para ele renovar o contrato, ele quer continuar, o Flamengo quer continuar com ele, e assim o acordo vai ser feito em breve, novo vínculo até dezembro de 2027. Matheus Cunha, um jogador que está sendo pouco utilizado, o goleiro. Assim, o Flamengo não tem expectativa de renovar com ele. Também é um jogador que, se ele não quiser ficar e sair em dezembro, para o Flamengo está tudo bem também. Não é um jogador que a diretoria olha e fala assim, nossa, temos que ficar com ele como é o Varela. Eu acho até que tá certo, tá? Porque eu acho que o Matheus Cunha, se o Rossi não jogar, Matheus Cunha jogar, a discrepância, o nível técnico é muito grande. Eu sempre falei isso aqui, nada contra o Matheus Cunha, mas para mim não é jogador para ser reserva imediato do goleiro Rossi. Pelo contrário, repito, o nível cai bastante quando o Rossi não está à disposição e o Matheus Cunha que joga. Os outros dois jogadores são zagueiros, o Cleiton e o Pablo. O Cleiton, os empresários que são do escritório do Juliano Bertolucci, já avisaram ao Flamengo que não querem renovar. O Flamengo até procurou, demonstrou interesse em renovar, mas os empresários, e tá tudo bem, acho até que tá certo, porque o jogador é sempre elogiado, mas nunca tem continuidade, nunca tem o número de jogos ali para ele poder demonstrar o futebol dele, e é um jogador raro de achar no mercado aí, cara, zagueiro canhoto, uma boa saída de bola, faz também a lateral esquerda, e aí os empresários já avisaram que não desejam renovar. O Benfica é um clube que quer a contratação desse jogador. Resta saber se ele vai ficar até dezembro, sair de graça, ou se o Flamengo vai conseguir uma negociação agora nessa janela de transferência e acaba mantendo o percentual desse jogador para futura venda. E o Pablo, vocês já sabem, não faz nenhuma dificuldade, nenhum esforço em sair, pelo contrário, na próxima janela de transferência os empresários vão trazer propostas de empréstimo, com o Flamengo pagando grande parte do salário, para ele poder jogar o segundo semestre. Caso o Flamengo não aceite, ele vai continuar treinando separado, usando academia e ganhando um alto salário, repito, de jogador que decide jogo. A culpa não é do Pablo, a culpa não é dessa atual gestão, a culpa na ocasião foi da diretoria, junto com o Paulo Souza, o treinador que pediu a contratação, porque, tal como aconteceu com o Alan, com o Sampaoli, na ocasião o Paulo Souza queria muito o zagueiro Pablo. Então, não tem como também culpar a diretoria que estava montando o elenco em cima do desejo do atual treinador, na ocasião, obviamente, que era o Paulo Souza. Pessoal, mercado da bola, Carrascal, o Flamengo não aumentou proposta, pelo contrário, continua a negociação, mas não teve isso de Flamengo oferecer 13, nada disso. Continua sendo 10 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo totalizar aí 12 milhões, que dá em torno de 80 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Quer ver? Vou até fazer uma conta rápida aqui. 80. Vamos lá. 12 vezes 6,40, que é a cotação do dólar do dia aí. Dá 76, beleza, vamos arredondar para cima. 80 milhões de reais, você bota aí pagamento de imposto, 80 milhões de reais. Essa é a proposta oficial do Flamengo até o momento. Podemos chegar a esse valor, né? Se ele bater as metas. Então, só atualizando essa situação, porque muita gente está me perguntando. E sobre outro jogador, que é o Noah Okafor, que o Flamengo tem um desejo de contratar, o Milan avisou que quer 15 milhões de euros. Dá em torno aí de 96 milhões de reais, mais ou menos. É isso? Vamos lá, fazer a conta rápida aqui. 6,40 vezes 15. Olha quanto vai dar, hein? 96, caraca, acertei, 96 milhões de reais na cotação de hoje. O Milan quer isso. Será que vale a pena? É isso que eu quero saber de vocês. Vale a pena pagar esse valor pelo o atacante suíço de 25 anos, Noah Okafor, que tem um histórico que chama atenção de lesões e já foi reprovado em um exame médico por estar acima do peso? Quero a opinião de vocês.